Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ó, para a leitura, Café com Deus Pai, dia 5 de março. Provavelmente você não vai estar assistindo dia 5 de março, né? Até porque agora já são quase 1h da manhã, então, tecnicamente, hoje já é dia 6, né? Mas, o que é a questão? Diz aqui café da manhã, café, né? Café com Deus Pai. O pessoal vai, mas é na café da manhã. Particularmente, eu sou sempre quase normalmente fazendo à noite, né? Então, após trabalhar e tudo mais, sento em casa para ler. Mas hoje ainda tinha, na plataforma ON, tinha um evento chamado Plataforma de Adoração, que é justamente um encontro de pessoas para falar de Deus, né? Então, teve pessoas aí que fizeram 100 quilômetros aí para estar junto com nós, né? Fora o pessoal que veio de bem mais longe, mas já veio para outros eventos também, então participou junto com nós também. O pessoal lá do Nordeste, de Recife, estava junto com nós. Foi uma coisa muito boa. Só que tem uma questão. 1h da manhã vai ler dia 5, já passou. A questão é quando você coloca compromisso. Eu não tenho compromisso, não coloquei o compromisso de fazer, por exemplo, 8h da manhã. E se tivesse colocado, provavelmente até seria melhor, por quê? Porque eu ia lá estar fazendo às 8h da manhã, eu ia colocar na agenda e ia fazer. Só que quando a gente deixa às vezes uma coisa mais solta, a gente acaba vai e faz no horário ali, né? Quando estiver em casa, tudo tranquilo. Só que, o que quero entender com isso? Que se tu colocar um compromisso, tem que fazer. Independente se é 1h da manhã, pegue e faça. Até porque hoje o tema está aqui, ó, o GPS da vida, certo? E eu vou ler aqui para vocês, ó. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Então, olha só, tem que entender qual que é a vontade. E quando você compreende, você vai lá e faz, certo? Tem necessidade de ser horário 8h da manhã? Não necessariamente, mas fazer todo dia, sim, então tá no compromisso, vamos fazer, certo? E diz aqui o texto: nos dias de hoje é praticamente impossível viajar para um lugar desconhecido sem um GPS. E facilitou um monte, né? Não sei se tu viveu a época de ter um mapa ali, mas era bem mais complicado. Eu, pessoalmente, uso com frequência essa tecnologia, pois nas vezes que eu tentei não depender dela, o resultado foi um pouco desastroso. Fiquei algumas horas perdido. Quando se trata da nossa vida, os desafios e obstáculos são os mesmos. À medida que crescemos e amadurecemos, nossos pais direcionam nossos passos, fazendo que tenhamos o máximo de conforto de acordo com as condições que nossa família possui. Veja só, de acordo com as condições que a família tem, certo? Então, sempre é as melhores condições para aquilo que você tem. Em minha história de vida, lembro-me de que minha mãe sempre fez o máximo para direcionar os seus filhos. Foram valores que nortearam nossa infância e que prosseguem por toda a nossa vida. Deus Pai, de igual forma, quer nos direcionar para que não fiquemos perdidos, vagando sem direção. Mas, assim como à medida que crescemos, deixamos de dar ouvidos aos nossos pais, julgamos que somos maduros o suficiente. Assim também, muitas vezes, agimos de igual forma com Deus Pai. Tomamos as próprias decisões como se fôssemos os donos da razão. Como está a direção da sua vida? Isso aqui é uma pergunta. Como que tá? Como é que tá? Qual caminho você tem trilhado? Você é direcionado por Deus ou por suas próprias escolhas? Saiba que o Senhor não quer ser apenas um espectador em sua vida, mas se relacionar com você de forma genuína e intensa. Por isso, esteja atento aos direcionamentos dele, ainda que você não enxergue o final da curva ou pareça que não há uma saída. Quando Deus Pai está conosco, não andamos perdidos. Portanto, entregue o controle de sua vida nas mãos daquele que tem a direção correta, rumo aos seus melhores dias. Isso aqui
Não sei como é que tu pensa, como que tá a situação atual, mas inclusive hoje eu comentei, né, o que a gente fez ali. É uma espécie de uma célula, uma espécie de igreja, né? Então que a gente reúne as pessoas. E a gente fazia um tempo anterior, ano passado, tinha férias e tudo mais, a gente acabou não fazendo mais, né? Então a gente retomou esse projeto. E ali cada pessoa foi falando, né? A gente foi dando direção, as pessoas vão falando, vão se conectando e vai dando um rumo. E, inclusive, ali eu comentei algo que aconteceu, né, comigo ali, uma questão que um milagre mesmo, né, que aconteceu, mas o foco é que eu mesmo estava falando. Quando você não tá ali disposto a escutar, a perceber, você tudo tá ali, tu tá indo e é sempre na força do braço, eu vou conseguir. E as coisas que acontecem você não dá importância, você não percebe as coisas. Mas quando você para e começa a ver esse fato, esse aqui, tu vê que todas as coisas sempre têm uma ligação. E se tu vai tentar explicar racionalmente, você não consegue, porque as coisas conectam de uma forma incrível. Desde uma música, desde o que alguma outra pessoa fala. Hoje, por exemplo, desde o que uma pessoa pegou no início, né, que viu ali, tirou um print, uma pessoa foi contando uma história, outra, tudo caiu, no final você conta aquela história ali, é exatamente o resumo de tudo que aconteceu. Quando uma pessoa conta que, quando toca uma música, é exatamente numa pessoa que vai contar uma história, ela tinha uma história ligada àquela música. E essa história tinha ligado, por exemplo, com uma história minha que era com o mesmo cantor. E as coisas vão se conectando. Só que muitas vezes você não percebe. E aí a questão, o quanto que você está disposto a parar e analisar como que as coisas estão ligadas, né? Até eu vou para a leitura de hoje, que é Salmos 29, que diz o seguinte, olha só que interessante. Olha até como liga as coisas. Hoje fizemos ali, falamos sobre todas essas conexões, né? E olha o que eu vou ler aqui. A poderosa voz de Deus, Salmos 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza de sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem, glória. O Senhor governa os dilúvios, como o rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então aqui, ele está dizendo praticamente que Deus comanda tudo, né? Tudo que a voz de Deus fala, as coisas acontecem. Só que muitas vezes a voz de Deus fala com você e você ignora, você não presta atenção, não interpreta e as coisas depois você reclama que não acontece. Aí você fica reclamando, mas as coisas talvez já foram ditas a você, talvez já era para ter acontecido, mas você acaba ignorando, certo? Diz aí, tá uma pergunta ali de hoje, como está a direção da sua vida? Você está escutando a voz, está fazendo as coisas que tem que fazer? Olha,
Olha a frase de hoje, olha que poderoso aqui, olha que top, eu vou mostrar aqui. Diz o seguinte: sozinho você pode chegar a algum lugar, mas nunca chegará onde Deus deseja levar você. Eu até achei bem top essa frase aqui. Até porque hoje a gente mostrou nesse negócio, né, nesse encontro, o que a gente já fez semana passada, a gente vai fazer amanhã. A gente criou um nome chamado Instituto ON. Se quiser procurar no Instagram, abrimos hoje ele, está Instituto ON BR, certo? Para qual objetivo? A gente vai levar lá comida, a gente fala com as pessoas, tenta dar uma luz ali para as pessoas da rua. Só que a gente estava discutindo se isso deveria mostrar ou não. Eu mesmo falei, não faz muito sentido, tipo, não é legal. Só que por outro lado, a gente hoje aconteceu que tem cliente nosso ali, mais de um ano ali junto com nós, tá toda semana gravando podcast, fazendo, e ela faz uns projetos ali na cidade dela que nós não sabíamos. E nós estávamos fazendo outros e ninguém sabia por quê, porque ninguém contava. Por quê? Porque eu ajudo outra pessoa, mas eu não conto, porque é algo que vão pensar de eu estar falando. Só que, se a pessoa não sabe, como que a pessoa vai poder ajudar? Se você, por exemplo, está escutando aqui, você pode, inclusive, doar. Você pode, ou com tempo, não sei se mora aqui em Osasco, perto ou não, ou pode fazer uma doação. Tem várias maneiras de você ajudar. Só que se tu não saber, tu vai ajudar como? Não vai. Então, aqui está dizendo bem clara a frase, ó, sozinho você pode chegar a algum lugar. Se eu fazer sozinho lá e levar para o pessoal, eu chego a algum lugar. Só que, olha só, mas nunca chegará onde Deus deseja levar você. Então, acredito que foi lido agora, alguns dias atrás, que Deus sabe muito mais do que você. Já sabe lá no ventre da tua mãe. Não sei se foi aqui que eu li, mas tem essa parte na Bíblia, né? Que sabe antes de você nascer o que ia acontecer. Então já tem um plano para você. Só que o cara quer fazer sozinho, quer ser teimoso, não escuta aqui, ó, tá falando o GPS da vida, não escuta o que o GPS está falando. Se o GPS mandar você para cá, você vai para cá? Então, se ele vai para cá, você tem que seguir isso aqui, senão tu vai se perder. Só que muitas vezes você ou não escuta, ou escuta e teima, e você quer ir para o outro lado. Então depois reclama que não acontece. Então tá bem claro, nunca chegará onde Deus deseja levar você. Às vezes você tem um plano desse tamanho, mas Deus tem um plano muito maior. Inclusive, por exemplo, esse projeto ali, hoje a gente decidiu vamos fazer o culto, né? Vamos mandar mensagem para algumas pessoas aí nos grupos. Veio pessoas, fizeram 100 quilômetros para estar junto com nós. 100 para vir e agora eles estão voltando, saíram quase meia-noite, para cá vão chegar 1h da manhã, 100 para voltar. Olha só, quando que eu iria imaginar isso? Nunca. Porque a pessoa vinha 100 quilômetros para vir num culto, digamos, que ele nem sabia exatamente o que ia ser. E nem nós sabíamos o que ia acontecer. Mas as coisas vão acontecendo, as coisas vão se conectando e juntos fazem um projeto muito maior. Então, o recado de hoje é justamente isso aí. Qual que é a direção que você está levando? Se as coisas estão indo de acordo com o GPS ou você está teimando e indo para o outro lado. Porque Deus tem um projeto às vezes muito maior do que você imagina. E isso dá para perceber quando tu para, inclusive hoje ali. A gente vai fazer, se tiver 1 ou 2, 3 pessoas, ok. Mas vem pessoas se conectar de fora. Deus muitas vezes já sabe, mas nós não sabíamos. Só que se a gente não estiver disposto a caminhar, a fazer, as coisas não vão acontecer. Então tem que estar aberto para fazer, certo? E continuar, bora adiante. E amanhã, vou estar aqui junto,
provavelmente você já vai ver os 2 vídeos juntos, né? Porque agora já é mais do que 1h da manhã. Então, você já vai estar logo pro dia 6 vai acompanhar com nós, certo? E encaminha esse vídeo para quem possa fazer sentido, certo? Até mais.